Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e ao teu povo, com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas, deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo, para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo. Todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedra, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais e sobre toda planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras, tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens quanto animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Então o Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras, eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei a mão ao Senhor. Os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Amém. Vamos orar? Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra, e se o Senhor não nos iluminar, nós jamais ouviremos a Tua voz. Por isso eu te peço, ilumina os olhos de nosso coração e fala conosco aquilo que o Senhor quiser falar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesta noite eu quero falar sobre uma das perguntas mais importantes da nossa vida. A pergunta é: por que estamos aqui? Por que estamos aqui? Essa é uma das perguntas centrais da existência humana. Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Um dia, no ano de 1985, eu comecei a existir. Eu fui gerado no ventre da minha mãe.
E ali eu comecei a existir. Um dia, se Jesus não voltar antes, as pessoas vão me sepultar. E entre o nascer e o morrer, qual o propósito da nossa existência? Saber por que estamos aqui é o básico de um ser consciente. Nenhum de nós pediu para nascer. Simplesmente, nós nos achamos aqui e alguém chegou para mim e disse, seu nome é Robson. Por que Robson? Porque eu escolhi Robson Gerleandro e acabou. Eu não decidi nascer. Eu não decidi meu nome, eu não decidi. Simplesmente eu estava aqui. E eu pergunto com qual propósito eu estou aqui? Com qual propósito você está aqui? Infelizmente, há muitas pessoas que não refletem seriamente sobre esta pergunta. Elas vivem no lema de Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. E se a vida fosse sua, não teria nenhum problema de você viver desse jeito. Afinal de contas, a vida é sua, você faz da sua vida o que você quer. Só que o problema, irmãos, é que a vida não é sua. Eu acabei de dizer, não foi você que pediu para nascer, não foi você que escolheu nascer. A vida é uma dádiva de Deus. Foi Deus quem nos deu a vida. E se Ele nos deu a vida, então Ele deu com um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Pense comigo. Muitas pessoas estão morrendo agora. Agora, nesse exato momento, algumas pessoas estão morrendo. Muitas pessoas não chegaram a ver o dia de hoje, porque morreram durante a madrugada. Mas você está vivo. Eu estou vivo. E aí a pergunta que martela na nossa mente no dia de hoje é: por que eu estou vivo? Por que você está vivo? Por que que Deus deixou que nós vivêssemos mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano? Por que que nós não morremos na noite de ontem? Por que que nós não morremos da manhã de hoje? Por que que nós não morremos na semana passada? Por que nós estamos aqui? É inadmissível existir um ser pensante que não pensa no sentido da sua existência. É inadmissível. Precisamos pensar, refletir sobre o porquê de nós estarmos aqui. E a partir do texto que eu li aqui, eu quero refletir com você sobre 3 verdades que estão ligadas ao propósito da nossa existência. 3 verdades que nós não podemos ignorar. Primeiro, Deus nos criou para que nos relacionemos com Ele. Deus nos criou para que nós nos relacionemos com Ele. Você pode viajar, trabalhar, ganhar dinheiro, realizar muitos dos seus sonhos. Se você não tiver um relacionamento com Deus, você não cumpriu o propósito principal da sua existência. O propósito principal da nossa existência é um relacionamento com Deus. No texto que nós lemos, o propósito da nossa existência é descrito em 2 termos: adoração e conhecimento. Primeiro nós vemos a adoração. Veja aí o versículo 13, por favor. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Observe que nesse texto você tem uma cláusula de propósito. Para quê? Para quê? Deus está mandando Moisés ir a Faraó novamente. Nós já conhecemos essa história. Moisés já foi à presença de Faraó várias vezes, ele vai novamente. E Deus diz assim: deixa ir o meu povo para que me sirva. Deus estava gerando um povo, o povo de Israel. Era um povo que estava sendo gerado por Deus. E esse povo estava sendo gerado para servir a Deus, para adorar a Deus. A palavra que aparece aqui para servir é utilizada no contexto de culto, no contexto de adoração. Então Deus gera um povo para se relacionar com Ele, para adorar a Ele. Se você foi gerado por Deus, então você foi gerado para adorá-lo, para se relacionar com Deus.
E esse é o propósito básico da existência humana, relacionamento com Deus. Isso significa que qualquer pessoa que não adora a Deus, enquanto ela não encontrar Deus, ela vai ter um vazio do tamanho de Deus no seu coração. Ela pode tentar preencher esse vazio com muitas coisas, com o dinheiro, com as festas do mundo, com as coisas que o mundo pode oferecer, com a fama, com o sucesso, com o conhecimento, com tudo. Mas nada vai preencher o vazio da alma dessa pessoa, porque esse vazio somente Deus pode preencher. Porque Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. Nós só somos satisfeitos nele. Nós só somos felizes nele. Deus diz: eu preciso, Faraó, que você deixe esse povo ir para que me sirva. Esse povo foi gerado para me servir. Esse povo foi gerado para me adorar. E nós que fomos salvos pela graça de Deus, nós entendemos esse propósito. Nós viemos a este lugar para o encontro com Deus. Nós viemos a este lugar para conversar com Deus, para adorar, para orar, para buscar, para cantar ao Senhor. E nós fazemos isso com alegria, porque nós entendemos que fomos gerados para isso. Nós existimos para a glória de Deus. Segundo, nós vemos o conhecimento. Veja o versículo 14. O texto diz: pois esta vez o Senhor diz a Faraó: enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Veja, mais uma vez a cláusula de propósito aqui. Para que? Primeiro ele diz: deixa o meu povo sair para que me sirva. Agora ele diz: Faraó, eu vou mandar pragas mais uma vez sobre o teu povo. Para quê? Para que o quê? Deus diz: para que o povo me conheça, para que você saiba que não há ninguém semelhante a mim em toda a terra. A cláusula de propósito é clara. Para quê? Para quê? Para que nós somos criados? Para conhecer a Deus. Deus nos chamou, Deus nos criou para que nós tivéssemos um relacionamento com Ele. Deus não é uma máquina, Deus é um ser pessoal. Deus não é uma máquina programada, não. Ele se relaciona conosco pessoalmente. Quando você fala, Ele escuta e Ele fala ao seu coração. Deus diz: Faraó, o objetivo da minha praga sobre o seu coração é que o povo conheça a minha supremacia, o meu poder, é que você saiba que não há Deus como eu em toda a terra. Se Faraó tivesse entendido o propósito da existência dele, ele teria se dobrado diante do Senhor. Ele teria confessado a sua fragilidade diante de Deus. Irmãos, Deus nos criou para que nós o conheçamos verdadeiramente. E para que nós possamos, através desse conhecimento, exclamar: não há Deus como o nosso Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós começamos a conhecê-lo mais. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós queremos conhecê-lo. E quanto mais nós começamos a querer conhecê-lo, então mais nós o buscamos. E queremos, e queremos, e queremos. Ele é uma fonte inesgotável de conhecimento. Deus não criou você para que você viva uma experiência de religiosidade, não. Ele criou você para que você viva um relacionamento com Ele. Ele salvou você para que você tivesse um relacionamento com Ele. E Ele quer se relacionar conosco de uma forma pessoal. Ele quer que nós o conheçamos. Veja o versículo 15 e 16, mais uma vez, a cláusula de propósito aqui. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e ao teu povo, com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Mais uma vez a cláusula de propósito. Para quê? Para quê? Deus está dizendo: Faraó, apenas com um ato, Faraó, eu já podia ter te matado. Apenas com um sopro eu já poderia ter destruído o Egito. Mas ele diz: eu tenho um propósito. Eu estou mantendo você de pé. Eu estou mantendo o Egito de pé. Ele diz: para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Por que Deus nos criou? Ele nos criou para que nós possamos entender que somente nele há salvação, há satisfação, há alegria. Somente nele nós somos completos. Nós somos completos.
Isso é muito importante porque às vezes nós colocamos a satisfação da nossa vida, o sentido da nossa vida em relacionamentos. Aí você começa a idolatrar o seu marido, você começa a idolatrar a sua esposa, você começa a idolatrar o seu filho. Ah, pastor, se esse daí morrer, a vida para mim perdeu o sentido. É idolatria. Isso é idolatria. O único sem o qual nós não podemos viver de jeito nenhum é Deus. Somente Ele é o sentido da nossa existência. E nós não podemos ter qualquer tipo de relação idólatra com qualquer coisa ou pessoa. Porque quem nos criou foi Deus. E Ele nos criou, como eu disse, para um relacionamento com Ele. O texto diz, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Os feitos do Senhor testificam quem Ele é para o mundo. E quando o mundo que não conhece a Deus e que tem buscado uma satisfação em situações, em ambientes que não estão na vontade de Deus, quando essas pessoas conhecem o Deus verdadeiro, então elas olham e dizem, quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu perdi procurando uma felicidade que não existia? Quanto tempo eu perdi procurando uma satisfação em coisas que não me satisfaziam? Porque a peça do quebra-cabeça que faltava para que essa pessoa tivesse a verdadeira felicidade. Deus nos convida para que nós entremos em um relacionamento pessoal com Ele. E esse convite de Deus não é somente para aqueles que não conhecem ao Senhor, mas há muitas pessoas que estão na igreja e estão satisfeitas com uma religiosidade. Estão vivendo apenas religiosamente, mas não têm um relacionamento sincero e pessoal com Deus. Pessoas que se acostumaram com o Evangelho, pessoas que se acostumaram com a igreja, e Deus está dizendo a você e a mim nessa noite, eu quero um relacionamento pessoal, porque eu não criei você para uma religião, eu criei você para mim. Deus é maior do que a religião, Deus é maior do que qualquer expressão de religiosidade, Deus é um ser pessoal, e é esse tipo de relação que Ele quer conosco. Nós precisamos entender qual é o propósito da nossa existência, nos relacionarmos com Deus. Esse é o propósito básico da nossa existência. Segunda lição que esse texto nos ensina é que Deus cria situações para que nós possamos conhecê-lo mais profundamente. Deus cria situações para que nós possamos conhecê-lo mais profundamente. Veja, diante da revelação de Deus, o ser humano tem duas opções. Ele pode se render ao Senhor ou ele pode rejeitá-lo. Bom, infelizmente a opção de Faraó foi a rejeição. Ele tentou resistir Deus. Veja como Deus pergunta no versículo 17. Faraó, ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Irmãos, olha a seriedade. Faraó, além de não entender o propósito da sua existência, além de não adorar a Deus, ele ainda impede o povo de Deus de adorar. Olha que coisa séria. Não é somente ele não adorar, o que já seria terrível, mas além de não adorar, ele impede que Israel, o povo que foi gerado por Deus, esteja em adoração ao Senhor. Mas veja, Faraó tem a liberdade, inclusive, de rejeitar a Deus. Porque Deus não nos criou como bonecos programados para adorá-lo. Deus nos deu a liberdade, inclusive, de rejeitá-lo, de rejeitar a sua mensagem. Quantas pessoas que atualmente têm rejeitado o Senhor, têm resistido à vontade do Senhor? Quantas pessoas que estão ouvindo a palavra, muitas durante anos, mas ainda estão utilizando a sua liberdade para rejeitar ao Senhor? Faraó estava rejeitando a Deus, rejeitando ouvir a voz de Deus, rejeitando se dobrar diante do Senhor. E aí, meus irmãos, diante dessa rejeição, Deus mais uma vez ameaça Faraó, versículo 18 e 19. Deus diz, eis que amanhã, por esse tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem a casa, em caindo sobre eles a chuva de pedra, morrerão. O que é que Deus está fazendo aqui, irmãos? Deus está tocando no conforto de Faraó.
Deus sabe qual é a parte mais sensível do ser humano. Deus sabe. E muitas vezes Deus toca em alguns ídolos nossos, para que nós possamos conhecer que nós só dependemos de Deus. Há muitas pessoas, como eu disse, que estão na igreja, mas ainda têm ídolos no seu coração. Pessoas que estão na igreja, mas ainda têm uma dependência exacerbada de pessoas ou coisas que não são o Senhor. E sabe, irmãos, muitas vezes Deus toca nessas coisas, que são os nossos ídolos, para que nós possamos conhecer e saber que só o Senhor é Deus. Deus diz a Faraó: Faraó, eu vou tocar no seu bolso. Eu vou tocar nos seus bens. Eu vou tocar no seu patrimônio. Eu vou tocar naquilo que é precioso para você. Pergunte para você mesmo: o que é precioso para você? O que é tão precioso que talvez até em alguns momentos possa ser igualado ao Senhor na sua vida? Será que não existem ídolos escondidos no seu coração? Será que o seu coração é completamente do Senhor? Será que você pode realmente dizer nesta noite: pastor, o meu coração não é dividido? Nessa noite nós vimos a parábola, na hora da oferta, a parábola de um homem que tinha o dinheiro como seu ídolo. E aí esse homem viu seus campos prosperando. Ele viu as portas se abrindo. E ele olha para si mesmo, e ele começa a falar consigo mesmo, e ele diz assim: alma, você tem muitos bens para muitos anos. Ele diz: eu não preciso mais trabalhar. Eu tenho muito dinheiro, eu tenho muita riqueza. E ele olha para si mesmo e diz assim: descansa, bebe, folga. Não sabia ele que Deus naquele momento estava dizendo: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Se nós tivermos ídolos em nossos corações, quando nós morrermos, eles vão ficar. Por isso que Deus, a Bíblia diz que Ele é ciumento, é zeloso. Deus não divide a sua glória com ninguém. Se nós somos do Senhor, então nós somos apenas dEle. Deus não nos divide com ídolo nenhum. E Ele toca, muitas vezes, naquilo que nos é precioso, para que nós entendamos que nós dependemos apenas do Senhor. É uma pena que Faraó estava tão endurecido que ele não conseguia mais entender aquilo que Deus estava lhe falando. Deus diz: Faraó, eu vou tocar no seu patrimônio, vou tocar nos seus animais, vou tocar nos seus servos. Mas observe que ainda aqui nós vemos a misericórdia de Deus, porque Deus avisa, irmãos. Vejam o conselho que Deus dá no versículo 19 e 20. Ele diz: quem dos oficiais, o texto diz, aliás, quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Olha que interessante, irmãos. Deus alertou Faraó. Ele poderia simplesmente ter mandado uma chuva de pedra e acabou. Mas ele avisa a Faraó. Ele diz: Faraó, eu vou mandar uma chuva de pedra. E o texto diz que aqueles dos oficiais de Faraó que temiam, ouviram e disseram: rapaz, olha, esse Deus já fez muito estrago aqui, então por via das dúvidas deixa eu guardar as coisas. Mas quem não? Quem desprezou a vontade do Senhor, a palavra do Senhor, o texto diz que teve um grande prejuízo financeiro. Irmão, será que essa história não tem se repetido atualmente? A igreja do Senhor, nos 4 cantos deste país, nos 4 cantos da terra, tem dito, tem falado, tem dito: Jesus está voltando, Jesus está voltando, arrependam-se, creiam no Evangelho, entreguem a vida ao Senhor. E há muitas pessoas que estão como os oficiais de Faraó. Vem nada. Mas, irmãos, que você acredite ou não, um dia esses céus vão se abrir e Jesus vai aparecer. Pode acreditar ou não. Pastor, eu só acredito faz 2000 anos
que as pessoas estão acreditando nessa história. Pois se serve para o seu consolo, então muito mais tempo as pessoas esperaram pela primeira vinda. Na primeira vinda foi muito mais do que 2000 anos. Muito mais. Mas o Deus que prometeu, mandou. Cumpriu a sua promessa. Um dia também a promessa da segunda vinda vai se cumprir. E naquele dia não haverá segunda chance. Não haverá. Bom, se os pré-tribulacionistas estiverem certos, então pode ser que haja. Né? Pode ser que haja. Segundo chamado. Mas possivelmente não, irmãos. Provavelmente não. Quase certo que não. Eu não vou puxar muita sardinha para o meu lado. Né? Mas, irmãos, é a mesma coisa. Deus alertou Faraó. Deus disse a Faraó: eu vou mandar uma chuva de pedra sobre o Egito. E mesmo assim, muitos oficiais de Faraó não ouviram a voz do Senhor. Muitas vezes Deus toca naquilo que nos é precioso, e mesmo Ele tocando naquilo que nos é precioso, nós ainda não ouvimos a voz do Senhor, nós ainda temos um coração endurecido. Irmãos, nós precisamos sensibilizar o nosso coração para ouvir a voz de Deus, porque quando Deus fala com o seu povo, Ele espera que nós, como servos do Senhor, tenhamos o coração mole, o coração sensível. Quando eu era pequeno, minha mãe costumava falar, era um ditado, né? Acho que muitos aqui já ouviram esse ditado, talvez já falaram, que é o ouvido de mercador. Né? Então, você tem ouvido de mercador, porque eu perguntava para ela por quê. Ela dizia, não, porque é aquela pessoa que está ali vendendo, e você fala, mas ele está de um lado do outro, e não, às vezes finge que não escuta. E às vezes é isso que nós vemos. É Deus dizendo, eu vou tocar. É Deus dizendo, ei, eu vou chegar mais forte em você. Só que muitas vezes nós não ouvimos a voz do Senhor. Mas por que Deus faz isso, pastor? Por que Deus toca muitas vezes com um toque de machucar? Porque Ele nos fere para que nós nos voltemos para Ele. Ele faz a ferida, como diz em Jó, para que Ele mesmo possa curar, sarar. Porque Ele entende que o principal propósito da nossa vida não é ter o bolso cheio de dinheiro, não é nem mesmo ter a vida cheia de saúde, mas é ter a vida na presença de Deus. Esse é o propósito maior da nossa existência. Se você pode ter a vida na presença de Deus e ter a vida cheia de saúde, ótimo, melhor ainda. Se você pode ter a vida na presença de Deus e o bolso cheio de dinheiro, melhor ainda, show de bola. Mas ainda que falte tudo para você, não pode faltar o principal, que é o Senhor na sua vida. Você não foi criado para o mundo. Guarde isso. Você não foi criado para o mundo. Você foi criado pelo Senhor e para o Senhor. E se você é de Deus, Deus não vai dividir você com o mundo. Se precisar tocar, Ele toca. Mas Ele vai dizer assim, você é meu. Você é meu. E Ele toca, irmãos. Pode ter certeza que Ele toca. Mas você não precisa sofrer uma chuva de pedra sobre você. Não precisa. Você está sendo alertado pelo Senhor. Você está sendo advertido pelo Senhor. Deus está dizendo, você não precisa ver o granito descendo. Você não precisa ver a pedra descendo sobre a sua cabeça. Não precisa. Porque se Deus quisesse jogar pedra sobre você, Ele não teria avisado. Mas Ele nos avisa, Ele nos adverte. Ele nos adverte. Por que, irmãos, isso é importante? Porque muitas vezes nós temos tudo na casa do Pai, mas não valorizamos aquilo que nós temos. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo tinha tudo na casa do Pai. Ele tinha tudo. Ele tinha a presença do Pai, o carinho do Pai, materialmente falando. Ele tinha o conforto da casa. Ele tinha os empregados para lhe servirem. Ele tinha tudo. Mas os olhos dele estavam olhando para além, dizendo, eu quero mais. Irmãos, quando ele sai da casa do Pai, ele percebe que ele era feliz, mas ele não valorizou a felicidade que tinha. E como é que ele volta, irmãos? Ele volta sujo, humilhado e volta de favor. Embora que o pai não o trata como empregado, mas o trata como filho, que era o que ele era. Então você não precisa passar por isso. Você
Você não precisa. Apenas escute a voz do Senhor e peça: Senhor, ajude-me a ser sensível à tua voz. Então, primeiro lugar que nós aprendemos desse texto: Deus nos criou para que nós nos relacionemos com Ele. Esse é o propósito primário da nossa existência. Segundo lugar, Deus cria situações em nossa vida para que nós o conheçamos mais profundamente. E nós precisamos orar ao Senhor para que nós sejamos advertidos pelo Senhor. Terceiro e último lugar, Deus deseja um relacionamento além das palavras conosco. Deus deseja um relacionamento além das palavras. Veja o versículo 27, o que a Bíblia diz. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhes disse: esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Irmãos, a gente nem acredita nessa história mais, né? Nem acredita. Sabe, Faraó é como aquele amigo que toda semana enche a cara e diz assim: mas semana que vem eu paro de beber. Na primeira semana que ele diz, você diz: fulano vai, eu vou para a igreja. Aí você diz que vai. Aí na outra semana diz de novo. Na outra semana diz de novo. Quando ele fala, você diz: beleza. Não, vem cá, bicho, eu quero conversar contigo. Não, vai dizendo aí. Porque você não acredita. A pessoa perdeu a credibilidade. Faraó perdeu a credibilidade. Veja que as palavras dele são até bonitas, né? Olha o que ele diz: Moisés, eu pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Olha que palavra bonita. Essa palavra é bonita demais, né? Mas não é de coração. Isso não é o coração de Faraó. São apenas palavras. Blá, blá, blá. Apenas palavras. Olha como ele continua no versículo 28, vê. Moisés, orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Olha só. Faraó é aquele que na hora do aperto, ele: ai meu Deus do céu, me ajude, tem misericórdia de mim. Não é de coração, Sabe, muitas pessoas são assim. Na hora do sofrimento, o casamento está em crise. A mulher diz: eu vou deixar a casa. O marido diz: eu vou sair. Ai meu Deus do céu, me ajude. Eu vou servir a Deus, eu vou, não sei o quê. Já ouvi várias vezes isso. Aí, tá, e aí, meu irmão, vamos embora. E aí, minha irmã, vamos lá. Tá, olhe, vamos lá para a igreja, vamos buscar a Deus e tal. Aí, quando a coisa não é nem resolver, quando começa a melhorar, aí, tudo de novo. Meu irmão, vamos para a igreja. E aí, pastor, é porque está uma correria tão grande. É porque, pastor, é tão difícil. Quer dizer que você só vai no aperto, só vai no sofrimento? Ei, não tente enganar Deus com palavras bonitas, porque Deus conhece o seu coração. Deus quer um relacionamento com você além das palavras. Não é você chegar aqui no culto e você começar a falar palavras bonitas para Deus, mas o seu coração está distante do Senhor. Deus quer mais do que suas palavras, Ele quer seu coração. Deus quer mais do que tua oferta. Deus não está preocupado com o teu dinheiro, não. Ele não está preocupado com o teu bolso, não. Meu irmão, a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Deus não está preocupado com a tua oferta. Ele está preocupado com você completamente. É com você completamente. A preocupação central de Deus não é com o que você diz, mas é com o que você é. Porque o que você diz deve ser resultado do que você é. Então não adianta você mentir para Deus. Porque você começar a entrar no círculo vicioso, e daqui a pouco ninguém acredita mais. Tá certo, tá bom. Perdeu a credibilidade. Por quê? Porque não é algo que vem do fundo do coração. Veja o que o texto diz, versículo 29. Atente aí, vejam. Respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Olha, saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedra, e não caiu mais chuva sobre a terra.
Olha só, se você está aqui e não sabe o propósito da sua existência, aí quando você receber a bênção do Senhor, você vai dizer, ótimo, recebi o que eu queria. Porque o que você queria era o quê? A bênção de Deus. Recebeu a bênção? Ótimo, está satisfeito. Mas se você sabe o propósito da sua existência, você quer a presença do Senhor. Você não se satisfaz com as bênçãos do Senhor. Você quer a presença de Deus. Você não está apenas olhando para as mãos de Deus e vendo o presente que está na mão dele. Você está olhando para a face do Senhor. E ainda que não haja presente nenhum em sua mão, você diz, Senhor, eu te quero. Eu quero o Senhor na minha vida. Olhe para a sua experiência e pergunte, você está mais preocupado com a bênção de Deus ou com a presença de Deus? Imagine um filho que chega para o pai, mas a preocupação dele é apenas o presente do pai. O pai está ali, a mãe está ali, mas o filho diz, e meu presente? Aí o pai diz assim, eu te amo, filho. Ele diz, e meu presente? Aí o pai diz assim, dá um abraço no teu pai, filho. Aí o filho diz assim, eu quero o meu presente. Esse filho é um filho interesseiro. Ele não está preocupado com a presença do pai, com o carinho do pai, com a face do pai. Ele quer as mãos do pai. Muitas vezes o nosso relacionamento com Deus é assim. Nós queremos as mãos de Deus, nós queremos as bênçãos de Deus. Quando na verdade o que é mais importante do que as bênçãos é a presença de Deus. É nós chegarmos para Deus e dizer, Deus, ainda que o Senhor não nos abençoe com mais nada, como eu disse na semana passada, a tua presença me basta, a tua presença é suficiente para mim, a tua presença é o que eu mais desejo, é o que eu mais preciso, a tua presença é suficiente para mim. Mas só entende isso, irmãos, quem entende o propósito central da existência. Para que Deus me criou? Deus me criou para que eu me relacione com Ele. E nele eu sou satisfeito. Com Ele eu estou satisfeito. Mas Faraó é aquele que apanha, mas não entende o propósito da existência. Quer ver? Vê o versículo 34 e 35 aí. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração. Ele e os seus oficiais, e assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Olha só, irmãos, que relato triste. A devoção, entre aspas, de Faraó, durou até que o sofrimento durou. Quando o sofrimento cessou, a devoção de Faraó acabou. Na prova, palavras bonitas. Na prova, a adoração. Oh, Moisés, eu pequei, o Senhor é justo, eu sou pecador. Quando a prova passou, o texto diz que ele endureceu o coração novamente. Infelizmente, irmãos, a história tem se repetido muitas vezes. Há muitas pessoas que hoje têm honrado o Senhor com palavras, mas o coração está distante de Deus. Na hora da prova, é crente que é uma beleza. Eita, é o mais crente. É o mais crente. Passando pela prova, quando passa a prova, aí mostra quem realmente é. O Faraó estava apenas mostrando quem ele era. Um homem de um coração duro. Um homem que não ouvia a voz do Senhor. Eu pergunto, qual o propósito da sua existência? Por que você está aqui? Pergunte a você mesmo, você tem cumprido o propósito de Deus para a sua existência? Pergunte para você mesmo, se você morresse hoje, se hoje fosse o dia da sua morte, você poderia dizer, eu cumpri o propósito de Deus para mim? Você poderia dizer isso? Irmãos, nós não sabemos o dia que o Senhor vai nos chamar. Então nós precisamos ter a convicção de que nós estamos cumprindo o propósito de Deus na nossa vida. Precisamos dessa convicção. Talvez você diga, pastor, eu não sei o que é que Deus tem para mim. Você pode, talvez, não saber especificamente o que Ele tem para você. Talvez um ministério, talvez uma profissão, talvez, sei lá, algo mais específico. Mas você sabe que Deus quer um relacionamento com você. E quando você começar a ter um relacionamento pessoal com Deus, então Deus vai descortinar a vontade dEle para a sua vida. Deus criou você com a capacidade de conhecer. E Ele quer se revelar a você.
Deus criou você com capacidade de se emocionar. E Ele quer que você se alegre na sua presença. Deus criou você com capacidade de falar. E Ele quer ouvir a sua voz. Deus criou você com capacidade de ouvir. E Ele quer falar o teu coração. Mas você precisa se abrir para esse relacionamento. Você precisa abrir o seu coração para esse relacionamento. Você não pode seguir os passos de Faraó, de na hora da prova, da dificuldade, ter uma pseudo busca do Senhor. Mas quando as coisas começam a melhorar, você esquecer de ser de Deus. Deus deseja um relacionamento com você. Curve sua cabeça, feche seus olhos.